Olá, caminhantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Bora começar mais uma manhã aqui de trabalhos. Vamos ver aqui. Não, hoje eu não vou de baunilha, não. Hoje eu vou de sândalo mesmo. Vamos pedir, então, que os nossos caminhos se abram, que a nossa percepção se abra, que a nossa intuição também esteja bem afiadinha aqui. Respirem comigo. Que toda a espiritualidade de luz esteja conosco. E vamos lá. Vamos ver o que nós temos para hoje. Nós vamos com esse aqui hoje. Eu fui pegar esse baralho, veio essa carta que estava presa nele aqui, olha, tá vendo? Que é dele, ó. Ela veio junto com esse, vai ver que ela tem alguma mensagem para alguns de vocês, né? Então vamos começar por ela. Viemos com a carta da torre. Aqui um raio fez essa torre sair do prumo dela, né? Essa árvore aqui que está simbolizando a torre. As borboletas começaram a voar assustadas aqui, o esquilo saiu correndo. Enfim, talvez você tenha passado por alguma situação aí na sua vida. Até vou deixar ela perto da borboleta aqui. Talvez, para alguns, a borboleta vai ter alguma simbologia aí, tá? Talvez vocês tenham pedido algum sinal também envolvendo a borboleta, que, aliás, é um grande símbolo de transformação, né? Ela entra lagarta no casulo e já sai borboleta. Ela entra rastejando e já sai voando. Tem alguma transformação muito grande aí. E, às vezes, a sua vida precisava passar pela energia da torre, de algo vir abaixo, porque não estava tão sólido assim aquilo que você pensava, para agora recomeçar ou renascer de uma forma diferente, tá? Essa carta veio extra, a gente vai considerar. Aqui, ok, 15 cartas. Vamos até já botar virado aqui. Vá atrás dos seus sonhos. Construa num terreno sólido. Faça todas as coisas com moderação. Reflita na sua verdade. E confie no plano divino. Ok. Aqui tem deixe ir e se divirta, né? Olhe ao redor. Aumente a sua vibração. Saia fora do seu casulo e se engaje com razões e motivos mais altos aí. Abrace o seu poder pessoal. Essa aqui eu vou ter que chegar para trás. Conte as suas bênçãos, foque nelas, naquilo de bom que você já recebeu e ainda vai receber, se Deus quiser. Admita que você tem partes suas, um lado seu que é extremamente vulnerável e realmente a gente não tem que estar certo em relação a tudo. Reavalie as suas prioridades e retreat. Repense, reavalie. Aceite algo que está morrendo. Ok, vamos lá então. É claro, aqui fica claro, né, que o universo está preparando para você aqui, a vida, né, gente? Está preparando para você aqui uma nova fase. Se você veio até esse vídeo, saiba que provavelmente a sua alma já estava buscando uma resposta. E nem sempre, gente, nós recebemos mensagens dizendo exatamente o que vai acontecer. É o que eu falo sempre. Uma das principais características do tarô, dos oráculos em geral, né? Não é o fazer previsões, né? Não é falar, olha, isso vai acontecer, se prepara. Bom, pelo menos eu não enxergo dessa forma, tá? Então, às vezes, aqui, o que tá aqui não é falando, olha, prepare-se porque isso vai acontecer. Não, muitas vezes o plano espiritual prefere nos mostrar quem que a gente precisa se tornar para aí sim viver aquilo que a gente desejou. E é exatamente isso que essas cartas estão trazendo hoje. Perceba que quase nenhuma delas fala de acontecimentos externos. Elas estão falando de postura, de consciência, de mudança de comportamento. Porque existe aqui uma verdade espiritual muito importante. Quando você muda por dentro, a realidade começa a reorganizar tudo ao seu redor, para poder te entregar aquilo que você quer ou aquilo para quem você se tornou. Você entende isso? A gente vai mudando.
né? Vai deixando de ser quem a gente era e com isso a gente se afasta de algumas pessoas, de alguns lugares. Coisas que a gente gostava já não fazem mais sentido porque a gente já mudou completamente. Então, nisso que você está mudando, mas continuando pedindo as coisas para o universo, meio que ele dá uma reorganizada em tudo ao seu redor. Eu vou usar um outro exemplo aqui. Quem costuma dirigir carros aí e usar aqueles aplicativos de destino, tipo o Waze, não sei mais o que, né? De GPS da vida. Se você tá seguindo um roteiro, aí você virou para um lado e aquilo ali, você virou errado, automaticamente o computadorzinho de bordo lá, ele reprograma o trajeto a partir daquele erro que você cometeu, né? Às vezes nem é um erro de propósito. Tipo, você tá andando na estrada, tem um desvio. Aí o guarda tá lá fazendo sinal que você tem que desviar, você não pode seguir reto. O programa do computador estava mostrando que você tinha que seguir. Aí você virou para a direita, porque lá para frente você vai ter que fazer um retorno para pegar de novo a estrada. O computador de bordo reprograma esse caminho. Eu sinto que o universo muitas vezes reprograma tudo a partir do momento que a gente vai se transformando também, tá? Então respira fundo, abra seu coração e permita que cada uma dessas mensagens encontre um espaço dentro de você. A primeira carta é: vá atrás dos seus sonhos. E o universo começa fazendo a você uma pergunta. Aquele sonho que é tão importante para você, a gente tem vários, né? Mas aquele que você sabe, ele ainda está vivo ou você está apenas sobrevivendo? Para alguns é o sonho de morar sozinho, para outros é de casar e ter uma família, de ter filho, para outra de passar num concurso, para outra de morar num outro país, enfim. Muita gente, eu sinto que está chegando até esse vídeo cansado. Não porque trabalhou demais, mas porque viveu durante anos sustentando problemas ou pessoas, relacionamentos, sustentando situações que nunca devolveram para você na mesma intensidade que você se doou. E aí o que acontece? Aos poucos os seus sonhos foram, sabe, ficando pequenos, foram murchando. Mas essa carta diz que o seu sonho não morreu. Você apenas parou de acreditar que ele ainda podia acontecer. E existe uma diferença muito grande entre desistir de um sonho e só colocá-lo para dormir. Ou seja, deixa ele adormecido, guarda ele numa caixinha lá dentro do seu coração e deixa ele quietinho lá. Talvez hoje você esteja trabalhando só para pagar contas, tenha abandonado um projeto, ou ache que a sua idade já passou, que perdeu tempo, enfim, que não vale mais a pena. Mas o universo está respondendo a você: vale sim. Enquanto existe vida, existe propósito. E essa carta, então, é um verdadeiro chamado para você voltar a sonhar. Mas aí aqui está pedindo para você construir em bases sólidas. Então não queira acelerar processos. Quem constrói sobre um terreno fraco acaba precisando reconstruir várias vezes. E não por acaso a carta da torre veio junto aqui preso. Por quê? O que eu falei com vocês? A torre mostra que algo está desabando. E você tem que voltar a construir tijolinho por tijolinho para ela ter uma base sólida. E é exatamente isso que essa carta está dizendo. Não queira acelerar os processos, né? Talvez você tenha construído alguma coisa aí num terreno fraco e acabou tendo que reconstruir várias vezes. E isso vale para tudo. Você construiu relacionamentos com pessoas que não estavam tão dispostas a se doar o tanto que você doou, ou era na questão de empresas, de espiritualidade, de prosperidade. Então, antes de pedir crescimento, pergunte: a minha base está firme? Eu tenho equilíbrio emocional para viver isso? Eu tenho disciplina? Eu tenho uma organização financeira? Eu tenho fé ou só esperança? Porque aquilo que vem rápido demais também pode ir embora rapidamente. E o universo prefere entregar lentamente aquilo que vai permanecer com você durante muito tempo. A carta Faça as Coisas com Moderação mostra que muitas vezes a gente vive extremos. Ou a gente trabalha demais, ou a gente desiste completamente. Ou a gente ama demais, ou a gente fecha completamente o coração. Ou a gente gasta sem pensar, ou a gente passa a vida inteira na escassez por medo de algum dia precisar, então eu vou guardar uma economia, e nunca viveu o que queria. Então, tem muito isso, né? O universo está pedindo nesse momento moderação, equilíbrio, nem excesso e nem falta. Até a espiritualidade precisa de equilíbrio. Eu não falo com vocês, não adianta consultar cartas todos os dias, porque acaba que vocês fazem as cartas virarem muletas, bengalas na vida de vocês. Eu tenho determinadas clientes que voltam com frequência e elas já até conhecem, já sabem. Renata, elas até perguntam: eu sei que eu estou fora do prazo, você acha que eu posso voltar para perguntar alguma coisa?
Porque senão era muito cômodo, gente. Eu podia deixar todo mundo vir todo dia, mas aí eu vou estar alimentando uma coisa em vocês que não condiz com aquilo que eu acredito. As cartas podem servir como uma ferramenta de autoajuda, mas se ela começa a tomar as decisões por você e você já não enxerga mais nada sozinho, tem alguma coisa errada, tá? Também não adianta abandonar completamente a sua conexão espiritual. A sabedoria tá em ficar no meio. Depois a carta reflita sobre a sua verdade. Ela traz e faz uma pergunta difícil aqui. Você está vivendo a vida que você realmente deseja hoje? Ou você está tentando agradar expectativas dos outros? Quantas decisões você tomou porque era o que esperavam de você? Quantos sims você disse querendo dizer não? Porque essa carta fala de autenticidade. E eu vejo que muitos de vocês estão com a alma cansada de só representar personagens. E é uma carta que está pedindo verdade, reflita na sua verdade. Porque viver uma mentira, gente, também consome uma energia horrorosa. E a espiritualidade está querendo devolver a sua força. Confiar no plano divino traz um pouco de calma para vocês. Muitos aqui que chegaram até esse vídeo vieram preocupados com o tempo. Então, beleza, Renata, quando que vai ser isso? Mas será que vai acontecer? Será que eu já perdi a minha grande oportunidade? E o plano espiritual responde: você não perdeu aquilo que realmente pertence ao seu destino. Pode existir um atraso, uma preparação, uma maturação, e nem tudo é castigo nem punição para você. Às vezes Deus está só organizando aí pessoas, lugares e acontecimentos para que quando aquilo chegar, você tenha estrutura para viver. Esses dias eu recebi um comentário aqui num dos vídeos do canal, porque eu leio tudo todos os dias à noite. Por isso que eu falo, se quiserem deixar comentários, pode deixar, porque eu interajo com vocês, sim. E uma pessoa falou: há dias que eu estou escutando os seus vídeos e nada acontece. Sinto muito, mas não vou mais ouvir as cartas. Ok. Quem sou eu para decidir se ela vai continuar me ouvindo ou ouvindo qualquer outro ou não? Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, dias. Eu olhei até a foto da mulher, né, que colocou lá. Pela aparência, é uma mulher aproximadamente de mais de uns 40 anos. E por que eu tô falando isso? Se você já viveu 40 anos, provavelmente muita coisa ficou para trás. Você deixou sonhos para trás, né? As coisas não vieram no tempo que você queria. E aí, porque você assistiu dias, talvez ela tenha visto 2 ou 3 vídeos. Aí você já tá abandonando tudo. Nem vou te assistir mais, porque nada acontece, como quem diz. A charlatã é você que está falando nos vídeos que vai acontecer e não vai. Vocês percebem? E realmente a gente está vendo que algumas pessoas colocam a responsabilidade naquilo que foi falado. Eu não ia escrever para ela: olha, que pena para você, mas muita gente me dá feedbacks de que as coisas acontecem e tudo mais, porque parece que eu estava defendendo uma coisa que não tem nem defesa. Eu sempre falo com vocês, isso é uma leitura geral. Se não bater, se você quiser depois fazer uma só na sua energia, a chance de encaixar melhor é grande. Mas também, se não quiser fazer, não toma isso aqui como uma verdade absoluta, gente, pelo amor de Deus, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande também na nossa vida, nas decisões que a gente toma. Então, eu não estou falando para ninguém fazer o que está aqui. Eu estou trazendo o que, de uma certa forma, o mentor de cada um de vocês pediu para falar e trouxe vocês aqui. Mas ouvir dias e já não funciona? Bom, se fosse assim, né? Eu acho que a coisa ia fluir muito melhor. Imagina se cada coisa que eu trago aqui, 2 dias depois, 3 dias depois já está resolvido. Eu ia ser maravilhosa, né? Mas não é assim que funciona, tá? Então pensa, Deus às vezes está organizando pessoas, lugares e acontecimentos para que quando aquilo chegar, você já esteja pronto e tenha a estrutura para viver aquilo. Solte-se e permita viver. Essa carta fala de leveza. Perceba como muita gente vive esperando primeiro resolver todos os problemas para depois ser feliz. Mas esse dia nunca chega. Sempre vai existir outra conta para pagar, outro medo, outra preocupação. Então o universo está pedindo: volta a sorrir, volta a passear, volta a encontrar amigos. A felicidade não pode ser uma recompensa lá longe, futura. Ela tem que fazer parte da sua caminhada. Olhe para frente. Essa carta acaba cortando uma corrente invisível aí. O passado cumpriu o seu papel, mas ele não pode continuar dirigindo a sua vida. Talvez você ainda esteja preso a uma traição que aconteceu tanto tempo atrás, uma separação que ainda dói, uma injustiça, uma perda financeira.
Mas olhar para trás não vai fazer com que esse passado mude. Agora, olhar para frente, sim, pode transformar o seu futuro. E para isso você precisa aumentar a sua vibração, elevar. E aqui eu não estou falando só de ter pensamento positivo, também, mas é de uma responsabilidade energética. O que você alimenta diariamente? Conversas negativas, reclamações, notícias ruins, comparações. Gente, tudo isso baixa a nossa frequência. Outro dia eu assisti num TikTok lá da vida, e aí começou a baixar um monte de vídeo indicado por eles. Era tanta catástrofe, tanta coisa que eu comecei a clicar. Não me interessa, que aí eles param de mandar aquilo. Falei, pelo amor de Deus, eu não vou ficar lidando com isso. Não é que a gente vai se tornar alienado, mas alimentar aquilo ali, só ouvir aquilo ali, só conviver com gente que, sabe, que toda vez que chega perto de você é para trazer coisas ruins, não funciona. Então, elevar a sua vibração é escolher melhor onde você coloca a sua atenção nesse momento, tá? Também tá pedindo para você sair do casulo. Falamos da borboleta, né? Olha que fantástico, gente. Essa é uma carta muito linda porque a lagarta não sabe que ela vai ser borboleta um dia. Ela só continua passando pelo processo. E talvez você esteja exatamente nesse casulo, achando que nada acontece, mas por dentro tudo está mudando. E o universo diz, você não vai ficar ali para sempre. Quando chegar o momento certo, você vai perceber que toda essa espera tem sentido, né? Então, é meio por aí. Se engajar em razões mais altas, né? Fala que nem toda decisão precisa nascer da emoção. Às vezes a sua alma já sabe, mas o coração ainda está ali resistindo. E essa carta, então, está te pedindo discernimento, clareza, menos impulsividade e mais consciência. Você deve se perguntar nesse momento, essa decisão que eu estou prestes a tomar, ela está nascendo do amor, daquilo que meu coração está pedindo, ou ela está nascendo do medo? Abraçar o seu poder pessoal fala que você não deve entregar mais o seu poder na mão dos outros. Você não depende da aprovação de ninguém para existir, nem do reconhecimento, nem da validação. A sua força já existe por si só. Você só precisa ser lembrada disso, né? Mas porque o fulano, alguém da minha família ou alguém do meu trabalho não reconhece. Continua fazendo. Uma hora você vai brilhar, uma hora uma outra porta vai abrir. Se aquilo ali tiver que afastar de você porque também a energia não está batendo, vai acontecer isso. Conte as suas bênçãos. A gratidão muda completamente a frequência espiritual. Isso é uma coisa que vocês têm que acreditar. Não significa ignorar problemas, mas a gente tem que lembrar que mesmo em tempos mais difíceis aí, ainda assim existem motivos para agradecer. E quando a gente agradece, o que a gente faz? A gente amplia a nossa percepção das oportunidades. E a gratidão já é provado. Quanto mais você vibra nessa energia, mais coisas boas acontecem na sua vida, tá? E aí veio essa carta de admita as suas vulnerabilidades. Gente, ser forte não significa não chorar nunca, não. Nem nunca sentir medo, nada disso. Mas a gente reconhecer a nossa fragilidade é o início da cura. Quem aceita as suas próprias dores deixa de lutar contra elas, deixa de bater de frente. E aí sim começa finalmente a transformá-las, né? E também quando a gente admite que é vulnerável em algum aspecto, então se você viveu alguma separação recente, um luto, né, ou uma perda em vida mesmo, uma questão financeira, uma puxada de tapete, seja o que for, se você não está dando conta de levar isso sozinho, peça ajuda a um amigo, peça ajuda a um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, vá a um médico. A questão de tentar segurar tudo sozinho é que é o ruim. Então, admitir essa vulnerabilidade também, esse lado seu vulnerável naquele momento, é muito válido, tá? Aqui também veio para você reavaliar quais são as suas prioridades. E o universo está perguntando, você está gastando energia com o que nesse momento? Pelo menos é algo que realmente importa? Que importa para você, né? Que deixe bem claro isso. Porque o que importa é você nessa vida aqui. Então, você está gastando energia com aquilo que realmente importa? Ou você vive apagando incêndios que nunca terminam? Talvez seja a hora de você se reorganizar, né? Organizar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus relacionamentos, a sua saúde, a espiritualidade. Porque nem tudo merece ocupar o primeiro lugar da sua vida aí. Peraí. Ok, número 1919 chegando por aqui, tá? Para quem vem pela primeira vez, os números são soprados para mim.
E aí, quando terminar a leitura, você pode ir lá no Google e digitar significado do número 1919, significado do anjo 1919. Para quem já conhece, anota aí no papel, vai lá, porque vai ter um recado complementar para vocês, tá? E a última carta é retire-se por um momento. Vocês percebam que a última carta não fala sobre desistir de jeito nenhum aí, tá? Ela tá falando sobre afastar um pouco. Fala sobre silêncio. Existem respostas que não aparecem no barulho, nem na ansiedade, nem na pressa. Elas aparecem quando a mente da gente finalmente desacelera. E talvez o maior presente dessa leitura seja justamente esse. Permita-se alguns momentos de recolhimento. Desliga o celular depois, faz uma oração, medita, conversa com Deus, observa a sua própria alma, porque é nesse silêncio que muitas respostas começam a surgir, tá? Então, gente, para você que ficou até o final, perceba que nenhuma dessas cartas veio para prometer milagres instantâneos. Eu não trouxe nenhuma previsão milagrosa aqui, trouxe. Essas cartas vieram preparar você para uma mudança verdadeira. Primeiro, o universo desperta os seus sonhos, depois fortalece as suas bases, ensina sobre equilíbrio, mostra a sua verdade, te pede para confiar no plano divino e em você, mas ao mesmo tempo convida você a soltar o passado, a elevar a sua vibração, tira você do casulo, ensina sobre discernimento, depois devolve o seu poder pessoal, te desperta o sentimento de gratidão, promove uma cura e reorganiza as suas prioridades. E por fim te leva para esse silêncio, onde você vai encontrar as respostas que você tanto procurava. Porque, na verdade, a gente até vem achando que o baralho vai trazer respostas. Mas as respostas já estão dentro de você. Na verdade, a gente só está validando aquilo tudo que já está aí dentro. Tá bom? Então, aqui eu vejo que vocês estão em plena transformação. A sensação que eu tenho é de que muitas pessoas que chegaram até esse vídeo estão vivendo um período aparentemente lento, mas extremamente fértil. É como uma semente que a gente joga debaixo da terra. Por fora parece que nada acontece, mas por dentro a vida está se organizando. Se você respeitar esse processo e agir aí com consciência e confiar nesse tempo do universo, provavelmente os próximos meses aí tendem a trazer mudanças mais sólidas do que propriamente rápidas, tá? Não vejo uma transformação construída na pressa, mas uma mudança que tem raízes profundas aí e muito potencial para se estabelecer na sua vida. E lembra daquilo que a gente falou, a vida muda quando você muda, tá? Então que essa mensagem fortaleça a sua fé e te dê coragem para viver essa nova fase que inclusive já começou a ser construída aí na sua alma. Se isso fez sentido para você, me deixa saber, coloca aí nos comentários. Mas antes de sair eu te peço, curta esse vídeo e se possível volta amanhã, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.